Aqui, de repente, a questão, já falei da comparação, mas a gente pode falar também em relação a gente se sentir incapaz. E como é que eu resolvo quando eu me sinto incapaz de fazer algo? Aquilo que eu não tenho é porque eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria. E aí como é que eu faço para resolver? Eu estudo, eu procuro outras pessoas que conseguiram aquilo que eu gostaria de conseguir. Eu vou atrás mesmo. Quando eu não tenho, eu vou estudar, eu vou fazer cursos, eu vou modelar alguém que chegou onde eu gostaria de chegar. E aí eu começo a perceber que a minha incapacidade ela acontece porque eu não conheço. E aí também não adianta você absorver todo o conteúdo, você ter toda a informação e você não colocar em prática. Por exemplo, hoje vocês receberam um curso mostrando como é que você vai fazer, né, toda a sua make e toda a sua maquiagem. Se você não colocar em prática, se você não continuar, como é que você vai ficar excelente? Para que a gente possa ter algum tipo de coragem, né? Quando a gente precisa ter coragem na nossa vida, a gente precisa treinar. Precisa colocar o medo de lado, precisa encarar a realidade e fazer. Não tem nada que seja mais poderoso na vida do que fazer. Essa simples palavrinha que tem um significado enorme. É fazer, não tem como ser diferente. Se você tem alguma dúvida de que você não vai conseguir alguma coisa, se testa antes. Primeiro prova para você que você não consegue, e aí depois que você conseguir provar para você que não é possível, aí você fala, peraí, então eu preciso de um mentor, eu preciso ver alguma outra pessoa que tem uma perspectiva diferente disso, eu preciso ter um olhar diferente dessa questão que para mim me torna incapaz. Porque se a gente for colocar assim, tem um monte de atleta paralímpico que poderia ter simplesmente desistido. A gente tem exemplos de pessoas que não têm braço, que não têm perna e que faz muito mais do que a gente que tem tudo. A gente vê pessoas que tem até um filme que eu posso indicar para vocês, é Soul Surfer. Depois eu coloco aqui nos comentários para vocês. Que era de uma menina que ela cresceu aprendendo a surfar. A vida dela era surfar. No meio do caminho, o tubarão foi comer o braço dela, é história verídica, comeu o braço dela. E aí ela entendeu que aquilo dali, se aquilo não tivesse acontecido, provavelmente ela não teria chegado no patamar que ela chegou. E hoje ela é reconhecida mundialmente, porque ela mostrou dentro da limitação dela que ela tinha a possibilidade de fazer algo diferente. Que ela não ia desistir por conta da limitação. Até porque, se a gente bem observar, a nossa limitação só está aqui, ó. Não está em outro lugar. A nossa limitação está aqui, na nossa mente. Se você acreditar que você não pode, que você não é capaz, você está certo. Agora, se você acreditar o contrário também, você também está certo. É claro que quando você bota um batom vermelho, quando você bota uma maquiagem, você bota aquele vestido que você fica toda bonitona, você escova o cabelo, que não é o meu caso hoje, que você vai, escova o cabelo, você vai e você se sente maravilhosa, ótimo, isso é esplêndido. Mas a autoestima, a tua autoestima, para ela ficar harmonizada, ela tem que vir de dentro para fora. Você tem que estar bem independente de maquiagem. Você tem que estar bem independente de qualquer coisa, porque você sabe quem você é. Antes de eu começar a falar dessa base da nossa autoestima, antes de falar como a gente fazer para a gente combater essa baixa autoestima, tem mais duas coisas que eu posso trazer como exemplo. A gente tem mania de querer ser perfeito, perfeccionismo. Eu prefiro fazer algo muito bem feito, que se não for bem feito eu não vou fazer. Muitas vezes o feito é melhor do que bem feito. Só em você tomar a decisão de fazer, de você agir, você já está fazendo a diferença. E aí, a última questão que eu trago para você em relação à baixa autoestima é quando você tem dificuldade de reconhecer aquilo que você conquistou. Muitas vezes você olha para trás e pensa assim, meu Deus, se colocar para eu fazer de novo eu não vou fazer, eu não sei fazer. E não é uma verdade. A conquista é sua e você precisa reconhecer. Qualquer pequeno grau de conquista que você tiver, celebre. Mostre para o teu cérebro que isso é importante, mostre para ele que isso é bom. Como é que a gente combate a baixa autoestima? A primeira coisa é você ter persistência. Não é insistência, é persistir. Então, para você combater a baixa autoestima, você precisa ter persistência mesmo.
O recado é que a gente precisa estar preocupado, a gente precisa estar inserido, olhando o caminho, a trajetória. É muito mais importante a trajetória do que o ponto final propriamente dito. Então, viva a trajetória. É uma das maneiras de você combater a tua baixa autoestima. Outra coisa é você saber que se tem alguma coisa dentro de você que não está legal, se tem alguma coisa dentro de você que você não está gostando e você já identificou, não coloca para debaixo do tapete. Não finge que você não está sentindo. Os nossos sentimentos, eles são como se fossem alertas na nossa mente. E aí o que acontece muitas vezes? A gente, para achar que não está passando por um momento de dificuldade, a gente vai e a gente finge que a gente está bem. Então, quando você perceber que você está mal, quando você perceber que tem alguma coisa que não está de acordo com o que você gostaria, pensa, racionaliza o teu problema. E depois que você racionalizar o teu problema, você para e pensa, é isso mesmo? Qual é a decisão que eu vou tomar a partir de agora? Por que eu estou pensando isso? Quando você faz isso, quando você se questiona, aqueles pensamentos, a gente tem aproximadamente 90% dos nossos pensamentos, eles são negativos. E a gente não percebe que a gente tem essa quantidade toda de pensamento negativo na nossa mente. E aí o que você vai fazer na tua vida? Você vai parar, você vai questionar. Faz sentido isso que eu estou pensando? E aí você vai trazer do teu inconsciente para o teu consciente. Depois que você fizer isso, você vai pegar essa informação que você receber do teu sentimento, que é ele que vai te dar o alerta, e você vai chegar e você vai fazer, o que eu vou fazer com esse pensamento, se fizer sentido para você? Porque aí você se dá a oportunidade até de contrapor aquilo que você colocou como verdade para você. Entende isso? Então você tem duas decisões quando você identificar. Uma, fingir que nada está acontecendo e deixar para lá e continuar com a tua baixa autoestima. Ou então você encarar de frente, se questionar e dizer, a partir de agora eu vou tomar uma decisão diferente. Porque tudo que você tem que fazer na tua vida é decidir. A melhor coisa que você pode fazer na tua vida é decidir. Você que decide se você prefere ter uma vida ruim. Você que decide se você quer viver triste. Você que decide se você vai dar o controle do leme do teu barco na mão de outra pessoa. É você quem decide. O poder é seu, não é de outra pessoa. Você que é a dona do leme do teu barco. Se você pegar toda a tua vida, todas as tuas alegrias, todos os teus sonhos, tudo que você quer pra você, você colocar na mão de outra pessoa, você tá terceirizando o teu sentimento. Você tá pegando o que é teu por direito e você tá dando o direito a outra pessoa fazer com você o que é teu. Faz sentido? Faz sentido isso pra vocês? É isso que vocês querem pra vida de vocês? A gente ficar linda é ótimo. Isso dá um poder fora do comum. Mas vocês já pensaram que a maior parte de nós tem medo de envelhecer? Eu postei uma coisa esses dias sobre uma reportagem que a tiazinha colocou assumindo os cabelos brancos dela. E ela foi muito apedrejada com isso, porque, na verdade, o que ela tinha feito era postado que ela estava com uma rede de produtos naturais, de comida, e ela estava querendo mostrar o quanto ela estava mandando bem na cozinha. E aí o que acontece? As pessoas não olharam para a comida dela e foram olhar para o cabelo. A nossa sociedade, ela é muito acostumada a ver isso aqui, a aparência. Isso aqui tem que ser cuidado? Sim. Por quê? Porque essa caixa aqui, toda, é o que vai cuidar o que está aqui dentro. O teu cérebro, ele precisa ser alimentado? Precisa sim. Precisa ser alimentado de boas notícias, ele precisa ser filtrado daquilo que não te acrescenta em nada. Se você puder filtrar o que você vai escutar, o que você vai ver, quem vai ficar perto de você, isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Se você, por exemplo, está aí nesse período aí de pandemia que a gente está vivendo agora, as pessoas que ficaram absorvendo todas as informações de pandemia o tempo inteiro, ficaram com um estado de alerta, aquele ataque cardíaco, aquela coisa meio estranha no coração, muito maior do que quem não estava vendo nada. A gente sabe que o problema existe, a gente sabe que é sério, a gente sabe que existem contramedidas, mas eu preciso filtrar aquilo que vai fazer diferença para mim. Não vai adiantar de nada eu saber que tem 10 milhões de pessoas morrendo ao meu redor, porque eu vou terminar morrendo junto, mas não é por conta da doença, é por conta daquilo que eu estou colocando na minha mente. Quer ver outra coisa da gente filtrar também? É quando a gente começa a escutar músicas
que não nos acrescentam. Se você tem uma crença limitante, crença é uma certeza absoluta que você tem em relação a alguma coisa. Por exemplo, se você já tem a crença de que homem nenhum presta, aí você começa a escutar músicas que colocam isso como mais verdade ainda, como é que você vai ter um relacionamento? Como é que você vai ter um relacionamento saudável se nenhum homem presta? E aí, como é que a gente combate isso? A gente pega outros exemplos de pessoas que a gente viu que presta. A gente pega exemplos de outras pessoas que funcionaram. A gente pega exemplos de relacionamentos que podem servir para você. Que os valores da outra pessoa combinam com os seus. Entendem isso? Sim ou não? E aí você pode, então, ou não fazer nada, né? E ficar se sentindo uma porcaria. Ficar se sentindo mal porque você não está fazendo nada. Ou então, quando você vir o medo, você olhar para ele, encarar ele de frente e dizer assim, o medo só tem uma perspectiva. Ela é a dúvida. O medo nada mais é do que a dúvida que a gente tem em relação a alguma coisa. O medo nada mais é do que a incerteza se vai funcionar ou se não vai funcionar. Se vai dar certo ou se não vai dar certo. É isso que é o medo. Nada além disso. Tanto é que quando você tem medo de alguma coisa e você encara, você vai de frente, o que acontece contigo? Aquilo deixa de fazer sentido. E você vai saber o resultado. Quando você quer falar com uma pessoa, quando você quer pedir um aumento, quando você quer vender alguma coisa, e aí você fica preocupado de repente de receber um não, você não está preocupado na tua venda, você está preocupado em ser rejeitado. Você está preocupado em receber um não. É nisso que você está se preocupando. Entende? Então você tem que entender que você precisa aceitar que tem alguma coisa desconfortável dentro de você, que tem alguma coisa que está te incomodando, e você precisa ser corajoso, corajosa. Você precisa ser corajosa em relação a isso e enfrentar. E aí é quando você vai saber se aquilo dali realmente era aquele monstro todo que a gente desenhou, aquela sombra que ficou na parede, que você ficou olhando a noite toda achando que era um monstro e quando acordou de manhã você viu que era um casaco que estava pendurado. E aí você vai perceber que aquilo dali nada mais era do que a tua imaginação. Olha que coisa. O medo é a dúvida. Então tira o medo de cima de você. Haja. Faz o que tem que ser feito. O que mais que a gente pode colocar? A gente pode colocar também agora em relação a combate à baixa autoestima, que foi a que a Bruna acabou de me pedir aqui. A gente pode perguntar da onde é que vem essa voz. Da onde é que vem essa voz da baixa autoestima que fala assim, você não é capaz, você não pode, você não consegue.